Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espaço Aberto, aqui pela TV e pela Rádio Câmara Bauru. Eu sou Lidiane Oliveira, nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara Carol Garcia e pela TV Câmara do Gustavo Rosella. A nossa convidada hoje é Cláudia Gomes Manaia, docente do Senac Bauru, que conversa conosco, dentre outras coisas, sobre as dificuldades dos jovens para inserção no mercado de trabalho. Cláudia, eu queria agradecê-la pela presença. É a gente que agradece, é um prazer estar aqui. A gente vai falar um pouquinho de mercado, né, sobre essa questão dos adolescentes, né, e dos alunos aí entrando no primeiro emprego, mas eu queria primeiro falar sobre essa iniciativa do Senac Bauru de oferecer um programa de aprendizagem de graça a esses jovens e a essas empresas. Como é que funciona esse curso? Esse curso é um curso maravilhoso e que realmente faz toda a diferença na vida de um jovem, né? O Senac São Paulo e todo o Senac da nossa rede, ele elaborou esse programa para atender uma demanda, tanto das empresas que precisam contratar jovens na condição de aprendizes, né? E para atender o Ministério também do Trabalho. Ele é gratuito, né? O jovem não paga nada, a empresa também não, porque já tem outros impostos que já foram para garantir esse programa, né? E aí o jovem, ele tem que primeiro, a empresa tem que ter a necessidade da contratação de um jovem. Então ela quer ter um aprendiz ou ela recebe uma fiscalização, né? Ela é fiscalizada, porque isso é uma lei, a Lei 10.097 do Ministério do Trabalho. As empresas têm uma cota a cumprir de 5 a 10%, né, de colocação de jovens no mercado de trabalho, empresas de médio e grande porte. E aí ela faz o quê? Ela tem que selecionar, recrutar e selecionar esse jovem, entrar em contato com a instituição Senac, né, e ver quando vai iniciar um curso. Porque os dois têm que iniciar junto, tanto a parte prática do jovem na empresa, quanto a iniciação dele no programa, no curso, tem que ser junto, no mesmo dia. E faz o registro, é a empresa que faz o registro de carteira, na carteira do jovem, ela que faz a matrícula dele no Senac e inicia o acompanhamento, né? Essa caminhada no mundo do trabalho para o primeiro emprego. E jovens a partir de 14 a 24 anos incompletos. Então, quem procura pelo curso é a própria empresa e não o jovem. Isso tem que ficar muito claro, porque a empresa é que faz essa contratação desse jovem. E ele só pode iniciar o trabalho quando for iniciar um programa. E no nosso site, né, no site do Senac, tem disponível, o Senac oferece o ano inteiro as datas para a empresa se programar e conseguir colocar esse jovem. A primeira turma já está abrindo agora no início deste ano. Já abriu a primeira turma dia 15 de janeiro, então ela já está fechada, porque agora não tem como colocar mais, porque não dá por causa de questões educacionais mesmo, critérios educacionais, e já temos outra para já temos outras para fevereiro. Certo. Como que funciona essa transição do jovem que está numa faculdade, né, que está estudando ainda para o mercado de trabalho? Cláudia, nunca é muito fácil para esse adolescente, não é? Geralmente o primeiro emprego nunca é muito fácil, né, porque o mercado gosta de alguma experiência, normalmente pede-se experiência e esse jovem vem sem experiência nenhuma, então fica difícil mesmo, como ele vai conseguir ter essa experiência se ninguém dá oportunidade. E a aprendizagem, por exemplo, né, não só para faculdades, mas a aprendizagem é uma porta que se abre muito boa para esse jovem, para ele adquirir essa experiência prática e, além de tudo, ainda fazer uma capacitação para o mundo do trabalho, que é, assim, fantástico. Depois a gente pode conversar sobre a organização curricular, né? E para a faculdade a mesma coisa. Os jovens de faculdade geralmente têm a oportunidade do estágio, que também já facilita bastante. Mas está difícil, né, Lidiane? Não está muito fácil, não, conseguir essa oportunidade no mercado de trabalho. Você falou sobre a grade curricular do curso, né? Que tipos de disciplinas ou de módulos são oferecidos para dar esse suporte de aprendizagem ao trabalhador, aluno, enfim, né, ao jovem? O Senac trabalha muito com a questão da cidadania. Então, nós temos um grande peso dentro da organização curricular
de temas para formação cidadã e atuação profissional. Né? A atuação profissional está bem ligada às questões das CBOs, que eles estão registrados, à prática em si. E a formação cidadã vai orientar esse jovem e trabalhar com ele para que ele tenha desenvolvimento de visões críticas, de cidadania, de direitos, de deveres, de protagonismo juvenil, de empreendedorismo e noções também relacionadas ao mundo do trabalho bem pertinentes, assim, bem mais focadas, como saúde e segurança no trabalho. Que mais? A diversidade e tolerância também é muito bem trabalhada, a sustentabilidade, que são as preocupações com o meio ambiente, porque afinal a gente quer que o mundo, a população atual, o mundo jovem atual, prepare um mundo melhor para outras gerações que virão, né? E a gente trabalha bastante essas questões. E a metodologia por projetos, e tem o projeto integrador também, né? Então, que junto, o projeto integrador é uma problematização, levanta-se uma problematização do que os jovens, partindo deles, a gente trabalha muito com a autonomia deles, então partindo do que eles querem aprender e quais os problemas que eles detectam, que eles têm ideias maravilhosas, que eles possam estar buscando soluções. E eles elaboram projetos. E aí partimos para pesquisa, não só em internet, diga-se de passagem, mas pesquisa em livros, pesquisas com pessoas, pesquisas em lugares, e eles vão solucionar e com a complementação do que é dado em sala de aula das unidades curriculares que o SENAC trabalha, que são todas essas que eu falei. Quer dizer, ele tem toda essa formação, né, essa gama de conteúdo na área de saúde, como você falou, vendas, administração, né? Qualidade de vida. Que são mais técnicas, são mais técnicas, assim, atendimento ao cliente. Mas também tem esse conteúdo um pouco mais teórico, de formação mesmo, intelectual, cidadã. Visão crítica. Certo. Como funciona esse projeto integrador? Isso tem alguma relação com a atividade que ele vai executar na empresa também? Vocês conseguem fazer um pouco essa ponte? Porque é partindo da realidade deles. Às vezes é alguma coisa algum problema que eles visualizam dentro da empresa e eles têm uma criatividade maravilhosa. Então, eles acabam, assim, tendo visões e respostas e querendo solucionar algumas coisas. Então, pode ser dentro da empresa o problema, pode ser na comunidade que ele está inserido, com a família, pode ser dentro do SENAC mesmo, pode ser uma questão mais social, de ordem social da população, do país, da nossa cidade. Então, ele que decide. Mas surgem questões bem bacanas. Então, ele detectou, né? O grupo detectou, não precisa ser um projeto só, pode ser mais de um dentro da mesma turma, porque às vezes nós temos empresas diferentes também, né? E aí detectou e a gente vai ajudando ele a buscar as soluções para isso. E é bacana, porque a hora que ele apresenta, né, o projeto, a hora que a gente conclui ao final do curso o projeto, ou mesmo antes, se conclui antes, elabora-se outro, como que eu vou te explicar a satisfação, né? O que você percebe, o quanto isso foi positivo para ele, mesmo que a empresa às vezes ainda não coloque em prática, mas o tanto que a empresa também reconhece que foi bacana a análise desse jovem, entendeu? A visão que esse jovem teve. Então, ela é bom para todos os lados, não tem um lado que perde, os dois lados ganham. E a gente também. Bom, nós estamos recebendo aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e pela Rádio Câmara Bauru, a Cláudia Gomes Manaia, é docente do SENAC Bauru, falando conosco, compartilhando conosco, na verdade, um pouco sobre essa capacitação profissional chamada aprendizagem, oferecida pela unidade aqui de Bauru. Cláudia, pela sua experiência com os alunos, com as empresas, com o curso, quais são as maiores dificuldades para o jovem que está entrando numa empresa pela primeira vez no mercado de trabalho? Olha, bom, ele fica inseguro, né? Mas ao mesmo tempo ele está querendo muito, ele busca muito isso, porque geralmente são jovens que vêm de uma
uma classe socialmente desfavorável, né? Economicamente, muitas vezes socialmente. Muitas vezes, isso não é uma regra, mas é a grande maioria. E para ele é muito importante, porque ele vai contribuir com a família e tudo mais. Então, ele quer muito trabalhar. Ele fica com medo de não dar conta, ele fica inseguro, mesmo dominando a tecnologia, né? Como a geração atual domina, porque eles dominam muito bem a tecnologia. Às vezes, a recepção mesmo, a integração dentro da empresa. Eles precisam de alguém que os oriente, né? Que passe, que insira ele dentro desse ambiente, né? Que tenha uma tolerância, que respeite as dificuldades. E eles também, por outro lado, para seguir regras, né? Tem uma dificuldade grande devido ao perfil da geração, muitas vezes. Então, há todo um trabalho a ser feito de ambos os lados, né? Dos dois lados, para que consigamos ir fazendo essa adaptação desse jovem no mercado de trabalho. Mas, quando ele fica, e normalmente fica, consegue, porque a gente também tem uma parceria muito boa com as empresas, a gente acompanha esse jovem dentro das empresas, nós docentes, então a gente faz visitas regulares, vai saber as dificuldades que eles estão tendo e procurando ajudar da melhor forma possível, conversando com a empresa e conversando com os jovens. E aí ele fica, e na maioria das vezes, assim, passa-se 1 ano e 5 meses, que é o tempo do programa que o Senac oferece. Esse jovem está preparado para o mercado de trabalho e muitas vezes ele é absorvido na empresa. E às vezes, se não é absorvido imediatamente por falta de vaga no momento, a empresa fica com o nome dele e pode ter certeza que chama depois. A gente tem muitos e muitos casos que acontecem dessa forma. Então, até aquela pergunta que você me fez no começo sobre o mercado de trabalho para o jovem, como é que está, é aí que a gente garante que esse jovem já saia, que se ele não ficou na empresa, ele está com um currículo que vai ajudá-lo a ficar no mercado de trabalho. E com uma bagagem de desenvolvimento pessoal e profissional bem bacana. Existem algumas empresas que adotam aquele programa de integração do jovem aprendiz, né, com os demais funcionários. Isso é muito comum, inclusive em Bauru, com empresas grandes, multinacionais. Esses programas são bons, são eficientes? Nossa, com certeza. Isso é muito importante. Ainda mais para esse jovem que ele está, né, como eu falei, ele ingressa inseguro, ele quer fazer parte, ele não quer ser excluído, ele não quer ser tratado como alguém que vai ficar ali temporário só. Ele quer fazer parte e ele consegue. E eles amam a empresa. Normalmente, eles amam a empresa que os trata dessa forma. Que, sabe, integra, faz esses programas de integração, onde o jovem participa também das reuniões, que é possível, não é reunião de diretoria, nada, mas as reuniões com os funcionários, de motivação, de atendimento ao cliente dentro da empresa. Tem várias empresas aqui do comércio que fazem sempre reuniões, às vezes antes do dia iniciar, né, antes das lojas abrirem, e esse jovem participa e eles gostam muito, eles se sentem muito integrados. Isso é fundamental, mas muito bom, muito importante mesmo. E às vezes existe resistência nessas empresas até por parte dos funcionários mais antigos. Quer dizer, é uma forma de quebrar esse gelo também. Isso. E assim, o que é bacana é quando a empresa entende esses funcionários também, e às vezes a gente precisa ajudá-los nessa parceria aí, de que esse jovem, ele está precisando, é uma questão também social, sabe? É só você se colocar no lugar do outro, e se você tiver um filho na idade desse jovem e saber as dificuldades que seu filho pode encontrar na vida e não querer que trate seu filho dessa forma, né? Então, é bacana quando você tem esse olhar para a questão social mesmo, da questão de que, poxa, ele não vai tirar o meu lugar, né? Parece que fica uma coisa meio ameaçadora. Sim. Parece que fica uma coisa com medo dele saber mais do que eu. E, na verdade, não. Eu tenho certeza que os funcionários, aliás, quando os funcionários mais velhos, mais antigos percebem que eles têm muita coisa que esse jovem não sabe e que eles podem ensinar, nossa, a relação fica muito bacana. Gratificante para os dois lados.
muito. Bacana, nós recebemos aqui então no programa Espaço Aberto a Cláudia Gomes Manaia, docente do Senac Bauru, falando com a gente sobre esse programa de capacitação profissional para o jovem aprendiz, chamado Aprendizagem. Eu queria que você deixasse então os contatos da unidade do Senac em Bauru para as empresas que estão nos ouvindo, nos assistindo, até para o jovem que tem interesse, sugerir para sua empresa, para sua escola, enfim, sugerir aí para as pessoas com quem ele está envolvido no mercado. Fica à vontade, telefone, site, Cláudia. O site do Senac é www.sp.senac.br/Bauru. Lá você encontra todas as informações de datas dos programas do ano inteiro. Já estão no nosso site. E o telefone para contato 3321-3199. Ok. Cláudia, obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui. Bacana demais. Eu agradeço você também pela sintonia aqui conosco e até a próxima. Até. Obrigada.